felicidade ter você aqui ao vivo, aqui no canal Química da Guilda, com um tema que para mim é o pulmão da química. Por quê? Muitos assuntos aos quais você vai prestar concurso, fazer o Enem, fazer a prova do seu colégio, dependem do número de oxidação, formulação de compostos, dissociação, ionização, oxidação, redução, eletroquímica, soluções, balanceamento de óxido, redução, por aí vai. Tudo depende do número de oxidação. E galera, eu estou aqui para dizer que número de oxidação não é cálculo da incógnita X numa equação do primeiro grau. Quando eu falo de número de oxidação, o chamado NOx, eu estou falando da carga de um átomo ou íon. E aí nós vemos nas nossas aulas aqui, você que é inscrito aqui no Método da Guilda, inscrito aqui no nosso canal, já viu nas nossas lives, aulas, shorts aqui no canal, que quando eu falo de carga de um íon, eu estou falando o quê? Da tendência desse átomo, dessa espécie química, de ganhar ou perder elétrons para formar ligações químicas, seja ela metálica, seja ela iônica ou seja ela covalente. Então, a primeira regrinha que nós temos é: substâncias simples NOx, a carga é igual a zero. O que é importante você saber? Quando eu falo de substância simples, não quer dizer que eu tenha um átomo. Muitos alunos, tá? Eles pensam que substância simples é quando eu falo do átomo. Um oxigênio, um nitrogênio, um hidrogênio. Não. Quando eu falo substância simples, são substâncias, tá legal? E para ser uma substância eu tenho que ter a ligação entre dois ou mais átomos, só que nessa substância eu tenho que ter essas ligações entre dois ou mais átomos sendo apenas ou pertencentes ao mesmo elemento químico. Por exemplo, eu posso ter aqui o O2, o gás oxigênio, o gás ozônio, o gás nitrogênio, o gás cloro e daí em diante, tá? Por exemplo, se sai ali o meu S8, o meu enxofre rômbico, o que vai acontecer? Poxa, tem 8 átomos de enxofre aqui nessa substância. É uma substância simples? Sim. Eu tenho 8 átomos ligados ali, formando aquela substância. Mas eu tenho apenas um único elemento. Sendo assim, tudo isso aqui, o meu NOx, a carga desse átomo é igual a zero. Agora presta atenção, tá legal? Você que é lá do segundo ano do ensino médio, do terceirão, tá? Quando fala para mim qual a carga do metal, qual a carga do metal, por exemplo, metal sódio, metal ferro, metal, vamos dizer aqui o magnésio, tá? Veja que quando eu tenho um metal, eu tenho um átomo. E todo átomo, tá legal, galera? Ele vai ter o quê? As suas cargas elétricas equilibradas com o mesmo número. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, aqui no sódio 11 prótons, tá? Eu também tenho 11 elétrons. No ferro, eu tenho 11 prótons, que é cargas positivas. No átomo,
No chamado átomo no estado fundamental, também tem 26 elétrons. O magnésio, que tem 12 prótons. No estado fundamental, ele tem 12 elétrons. Então, quando eu tenho o mesmo número de cargas positivas e negativas, quando eu faço o somatório, vou igualar o quê? A zero. Por isso que é o chamado átomo neutro. Sendo esses metais no estado fundamental, o NOx é igual a zero. Não caia, por exemplo, na pegadinha, quando ele fala, por exemplo, no íon sódio. O que é o íon sódio? Diferente do metal sódio, do átomo de sódio, o íon sódio tem um desequilíbrio, ou seja, ele vai perder elétron. Ele tem um maior número de cargas positivas, que são os prótons. E aí o meu íon sódio é o Na+, que é um cátion, um íon. Então, quando eu falo de número de oxidação, é a carga de um átomo e a carga do íon, como nós vimos. Mas quando eu falo de átomos no estado fundamental, as questões tratam sempre dos metais, porque você vai decorar que o íon do sódio é o Na+, o íon do ferro, Fe2+, que é o nosso íon ferroso, o Fe3+, que é o nosso íon férrico. Tá legal? Isso aqui é íon, há um desequilíbrio. Isso aqui me mostra esse cátion bivalente com uma carga de 2+, que o ferro deixou de ser um átomo, teve um desequilíbrio ao qual perdeu o quê? 2 elétrons. Se ele tem aqui 26 prótons, menos 2, ele vai ter o quê? 24 elétrons. Aqui tem 26 prótons, perdeu 3 elétrons, ficou com quantos elétrons? 23 elétrons. Tranquilo? Então não confunda átomo de ferro, átomo de sódio com íon sódio ou íon férrico ou ferroso, tá? Ou metal sódio. Não confunda com o íon sódio, porque o metal, o átomo de sódio, NOx igual a zero. Metal ao átomo de ferro, NOx igual a zero. Agora, os íons de ferro, ele vai ter o quê? Uma variação. Essa variação vai depender o quê? Do elemento ao qual o átomo de ferro se ligar. Aí vai ter uma carga variável. Belezinha? Uma ótima tarde para vocês. Quem já está aqui caindo de paraquedas pela primeira vez, já visualiza aí o perfil. Você vai encontrar muitos vídeos, sejam eles curtos ou longos, de qualidade e sempre feito com muito carinho e felicidade, porque aqui na Química da Guilda o meu foco é o quê? Que você saia do nível aprendiz, saia do nível zero, acumule XP, adquira conhecimento e habilidade necessário para você passar de nível e chegar ao Ranking Master, ou seja, ao Ranking SS da sua aprovação em Química. Galera, então a primeira regrinha é substâncias simples, tá legal? E metais tem o quê? O NOx igual a zero. Agora, quando eu falo de íons, tá legal? Eu tenho as chamadas cargas fixas. O que é isso? Que não vão mudar. E de onde vieram essas cargas, professor Flávio? Daquilo tudo que nós já estudamos em distribuição eletrônica, tabela periódica e ligações químicas. Você aprendeu, por exemplo, que os elementos da família 1A, os alcalinos, tá? Chamados alcalinos, eles têm
apenas um elétron na sua camada de valência, e para alcançar a estabilidade, tá legal? Vão perder esse elétron, formando íons positivos, cargas positivas, chamadas cátion, para alcançarem a sua estabilidade como a de um gás nobre. Então, todos os elementos dos metais alcalinos da família 1A têm o NOx de mais um. Exemplo, Na+, o K+, e fora o da família 1A, a prata também tem uma carga de mais um. Família 2A. Os elementos da família 2A, que são os elementos chamados de alcalinos terrosos, eles têm 2 elétrons na última camada. E para alcançar a sua estabilidade, eles vão perder esses 2 elétrons, formando o quê? Cátions, com uma carga de mais 2. Tudo isso você já viu nas nossas aulas anteriores. Quais são os mais famosos aqui, professor Flávio? O Mg, 2+, o magnésio, o cálcio, 2+, e o bário, 2+. Tem algum outro elemento sem ser os elementos da família 2A, dos alcalinos terrosos, que tem um número de oxidação com carga mais 2? Sim, nós temos o nosso zinco, uma carga de mais 2. Com o NOx com uma carga, ou NOx, igual a mais 3, nós temos o nosso amigo alumínio, que é da família 13A, com 3 elétrons na sua última camada. Para alcançar a estabilidade, vai formar uma carga de mais 3. E os nossos ânions, tá, com carga negativa, nós temos lá da família 15A, tá? O NOx com menos 3. Um exemplo é o nitrogênio. E o nosso amigo fósforo, tá? Eles têm 5 elétrons na última camada. Eles vão o quê? Para alcançar a estabilidade, vão ganhar elétrons. Lembrando que essa carga positiva, tá? Os elementos que têm essa carga positiva, eles perdem elétrons. Quem tem o ânion, a carga negativa, ganha elétrons. Tá legal? Os nossos amigos da família 16A, os calcogênios, eles vão formar o número de oxidação igual a menos 2, porque eles têm 6 elétrons e vão precisar, para alcançar a sua estabilidade, ganhar mais 2 elétrons. Nós temos aqui o enxofre, o oxigênio e o selênio. Família 17A, os halogênios. Eles têm 7 elétrons na última camada, precisam ganhar 1 elétron para alcançar a estabilidade do 8. Então eles vão formar um ânion que uma carga de menos 1. E aí nós temos o flúor, menos 1, o cloro, menos 1, bromo, menos 1, e o iodo, menos 1. E aí eu tenho 2 elementozinhos, tá? Que é muito importante nós frisarmos, que dependendo do elemento ao qual ele se ligar, ele vai formar um número de oxidação diferente. O primeiro é o hidrogênio. Quando o hidrogênio tiver seguido de um ametal ou ametais, tá? Ele tem o NOx igual a mais 1. Por exemplo,
eu tenho HCl. Lembrando, galera, que quando eu tenho dois ou mais elementos, tá legal? Eu tenho que achar a carga de cada um e a somatória dessas cargas tem que dar zero. Então, por exemplo, eu vi que o hidrogênio ele está seguido de um ametal, que é o cloro. Quando são nós? Mais um. Qual é o número de oxidação do cloro? Menos um. Mais um, menos um, dá o quê? Zero. Então, somatório das cargas, tá legal? Em compostos poliatômicos, ou seja, onde eu tenho dois ou mais átomos naquela substância, naquele composto, tá legal? Somatório das cargas tem que ser igual a zero. Agora veja bem, eu tenho aqui o H2S. Lembrando lá das nossas aulas anteriores, veja porque é importante eu saber o número de oxidação dos elementos para fazer a fórmula do composto. Veja que eu tenho hidrogênio seguido do enxofre, que é um ametal. O hidrogênio vale mais um, tá? E aí eu tenho duas fórmulas. 2 vezes mais 1, mais 2. Como é que eu vou saber o NOx do enxofre? Tem que igualar a zero, não é? 2 vezes mais 1, mais 2. Para igualar a zero, quanto é que tem que ser o número de oxidação do enxofre? Menos 2. Mas se eu já soubesse cada NOx desse, como é que eu faria a fórmula? Olha bem, eu sei que o hidrogênio vale mais 1. O enxofre, quando eu olho, menos 2. Mas por que eu tenho esse 2 aqui? Simples. Você já aprendeu comigo que quando eu tenho o elemento e as cargas de cada elemento, para formar o composto eu vou cruzar. Tá vendo esse mais 1 do hidrogênio? Ele vem para aqui, para baixo do enxofre. Tá vendo esse 2, que é a carga do enxofre? Ele vem para o quê? Para debaixo do hidrogênio. Eu formulo as cargas. Tranquilo? Agora vem aqui comigo, porque o hidrogênio ele pode, ao formar um hidreto, tá? O seu número de oxidação é menos 1. E todo hidreto eu tenho primeiro metal com carga positiva mais o hidrogênio com carga negativa. Quando eu formo um composto, galera, sempre quem vem na frente é o cátion, aquele que tem o quê? A carga positiva. Seguido dele, eu tenho o ânion, aquele composto, aquele íon que tem carga o quê? Negativa. Então, quando eu tenho um metal, por exemplo, o NaH, que é o meu hidreto de sódio, nós vemos o quê? Que o sódio tem a carga mais 1. O hidrogênio, carga o quê? De menos 1. Mais 1 menos 1 é igual a 0. Agora, se eu te dou, por exemplo, o hidreto de alumínio, como é que fica a fórmula do hidreto de alumínio? E aí, TikTok, um bom dia, boa tarde para todo mundo. Olha bem, veja bem. Aqui eu tenho o hidreto de alumínio. Qual é a carga do alumínio? Mais 3, ou 3 mais. O hidrogênio nos hidretos, menos 1. E aí você vai cruzar essas cargas. Esse 3 aqui, em cima do alumínio, vem para debaixo do hidrogênio. Esse 1, ó, vem para cá. Eu não preciso colocar que esse 1 indica o quê? Que eu tenho no hidreto de alumínio apenas um átomo de alumínio e 3 átomos de hidrogênio. Tranquilo? Beleza? Então, o outro elemento que você precisa saber é o nosso amigo oxigênio. Já tira aí um print. Printou? Printou, que isso vai te ajudar na química. E já
vem aqui, ó, ajuda, aulas particulares de Química online para todo o Brasil. Se você está se preparando para o Enem, vestibular, concursos militares, acesso a escolas técnicas federais, precisa recuperar a sua nota em Química, está passando sufoco, não quer ir para a recuperação final, ficar sozinho na sala fazendo prova, já chama aqui no zap, professor Flávio Jones. Método da guilda, aqui você deixa de ser nível 0, deixa de ser zerão e evolui rumo ao Rank Master da sua aprovação. Galerinha, um outro elemento, que é o que cai bastante em prova e tem muitas dificuldades, tá? A incidência, por exemplo, no exame de qualificação da UERJ, despenca, ano sim, ano não, às vezes 2 anos, que é o NOx do oxigênio. Geralmente o NOx do oxigênio ele vale -2. Quando eu tenho, por exemplo, compostos onde eu tenho o oxigênio mais 2 elementos, por exemplo, H2SO4, o NOx do meu oxigênio ele vai valer -2. Aqui mais um. O elemento central, que é o enxofre, eu vou querer calcular. Mas eu tenho algumas exceções, tá legal? Que são nos peróxidos. Nos peróxidos, o NOx do oxigênio vale -1. E nos superóxidos, o NOx igual a -0,5. Tá? Como é que eu sei quando é um peróxido e um óxido? Uma alternativa, você decorando todos os peróxidos e superóxidos. Mas o que você tem que saber? Que para ser um óxido, eu tenho que ter um composto binário, onde o oxigênio, tá? O que é um composto binário? Eu tenho 2 elementos, tá? Um é o oxigênio. O oxigênio tem que ser o mais eletronegativo. O oxigênio, em termos de eletronegatividade, só perde para o flúor. Então, tendo o oxigênio sem o flúor e todos os outros elementos, que eu chamo de X, que vai ter uma carga positiva, o oxigênio, como é mais eletronegativo, uma carga negativa. Então, se eu tiver o oxigênio mais um outro elemento, tá legal? É um composto binário. E ao fazer o cálculo do número de oxidação desse oxigênio, se ele der -1, eu sei que é um peróxido. Se ele der -0,5, eu sei que é um superóxido. Como assim? Vamos lá. Veja bem que eu tenho o meu Na2O. Veja que eu quero calcular o número de oxidação do meu oxigênio. Então, vou chamá-lo de incógnita X. Mas eu vendo ali, na regrinha, sei que o sódio, ele vale o quê? +1. Veja, eu tenho 2 átomos de sódio. 2 vezes... Qual a carga do sódio? +1 mais X vezes 1, porque eu só tenho um átomo de oxigênio. Eu vou igualar igual a 0. 2 vezes +1, mais 2. X vezes 1 mais X, igual a 0. Quando eu coloco esse mais 2 para o outro lado, eu troco o sinal. X é igual a -2. Então aqui, ó, eu tenho um óxido. Tá? Agora, se eu calculo, por exemplo, NaO. Quanto é o NOx aí? Hein?
Quanto dá? Olha bem. Eu tenho Na2O2. Então veja bem, eu tenho aqui mais 1, aqui eu tenho X. 2 vezes mais 1, mais 2, mais 2x igual a 0. Eu tenho 2x igual, esse mais passa para o outro lado, menos 2. X é igual a menos 2 sobre 2, x é igual a menos 1. Então aqui eu já sei o quê? Que eu tenho um peróxido de sódio. Viu? Respondendo aqui, é isso aí mesmo. Não. Quando eu falo do NOx, Cristina, é isso aí. O NOx do oxigênio, você vai ter que calcular. É claro que você vai ter, por exemplo, peróxido de hidrogênio, que é muito apresentado, né? O H2O2, que eu tenho aqui. Hidrogênio vale mais 1, aqui vale X. 2 vezes mais 1, mais 2, mais 2x, igual a 0. 2x menos 2, x é igual a menos 2 sobre 2, x é igual a menos 1. Esse é o peróxido de hidrogênio. E o meu superóxido? Meu superóxido, falando do sódio, é esse aqui, ó. Eu tenho NaO2. Veja, aqui é mais 1, aqui é x. Então, mais 1 mais 2x é igual a 0. 2x é igual a menos 1, x é igual a menos meio, tá? Esse é o número de oxidação do oxigênio. Menos meio, ele é o quê? Um superóxido. Tá legal? E aí são coisinhas que caem bastante, ainda mais quando nós chegarmos às funções inorgânicas, tá? Que a galera tem muito... gosta de decorar e acaba se confundindo com as fórmulas. Porque eu gosto de ensinar o número de oxidação. Porque através do número de oxidação você pode calcular o número de oxidação daquele elemento, sabendo qual é a função, por exemplo aqui, a diferença entre óxido, peróxido e superóxido, através do número de oxidação do oxigênio. Belezinha? Tá? Então, é isso aí, galera. Muito bom ter vocês aqui, tá? E amanhã nós vamos voltar com mais exercícios. Esses exercícios são muito importantes, tá? Para que vocês aprendam realmente o número de oxidação. Por exemplo, eu tenho... tá vendo aqui? Como é que é o número de oxidação? Eu tenho também, galera, os chamados íons. O que são esses íons? Tá? Por exemplo, eu tenho o meu íon sulfato. Alguns íons que você tem que saber, ó. SO4, 2 menos. O NO3 menos. O CO3, 2 menos. Aqui eu tenho o sulfato. Aqui eu tenho meu nitrato. Aqui eu tenho meu carbonato. A grande confusão é o seguinte, você já aprendeu aqui na nossa live de hoje que
Quando eu tenho um composto onde eu tenho 2 ou mais elementos que eu tenho que calcular o número de oxidação, a soma das cargas dos NOx de todos os elementos tem que dar 0. Já que quando eu tenho um íon, tá legal? Eu tenho que igualar a carga do íon. Tá vendo esse 2 menos aqui? Ele não é o NOx do oxigênio. Esse 2 menos no sulfato e no carbonato não é o NOx do oxigênio. Mas em vez de eu igualar a 0, eu vou igualar o que aqui? A menos 2. Ou seja, a soma das cargas dos elementos aqui, eu vou igualar a carga do íon. Aqui, a soma dos elementos, das cargas do nitrogênio e do oxigênio, eu não vou igualar a 0, eu vou igualar o quê? A menos 1. A soma das cargas do carbono e do oxigênio, eu não vou igualar a 0, vou igualar o quê? A menos 2. Tá legal? Vamos pegar aqui, por exemplo, que eu quero calcular o NOx do enxofre, que é X. Então tem quantos enxofres? 1 vezes X mais quantos oxigênios? 4. Vezes. Qual é a carga de cada oxigênio? Menos 2. Aqui, em vez de igualar a 0, eu vou igualar a menos 2. E aí eu fico 1 vezes X, X. 4 vezes menos 2, menos 8, que é igual a menos 2. Esse menos 8 vai para o outro lado trocando sinal, vai para mais. Mais 8, menos 2, X é igual a mais 6. Aqui no íon nitrato, eu quero saber a carga do nitrato. Então tem um nitrogênio, 1 vezes X, mais quantos oxigênios? 2 vezes menos 3, eu vou igualar o quê? A carga desse oxigênio, que é o quê? Menos 1. Como é que fica? 1 vezes X, X, mais 3 vezes menos 2. Vai ficar o quê? Menos 6, que é igual a menos 1. X é igual, esse menos 6 vai para o outro lado trocando sinal, fica mais 6, menos 1, X é igual a mais 5. Do carbono aqui, tem X vezes um carbono mais 3 oxigênios, carga menos 2, que é igual a menos 2. X, 3 vezes menos 2, menos 6, igual a menos 2. X, troquei sinal de menos 6 para o outro lado, mais 6, menos 2, X é igual a mais 4. Esse aqui agora, o íon amônio, NH4+. Quero saber o do nitrogênio. 1 vezes, eu tenho um nitrogênio, vezes X, mais 4 hidrogênios, a carga de 4 hidrogênio é mais 1, vezes mais 1 é igual a mais 1. X mais 4 vezes 1, 4, que é igual a mais 1. X é igual, esse mais 4 vai para o outro lado, trocando sinal, fica menos 4, mais 1. X menos 4, mais 1 fica o quê? Menos 3. Belezinha, galera? Então, se você gostou, aprendeu, deixou de ser zerão em número de oxidação, dá aquela moral, senta o dedo aí no like, na curtida, se inscreva no canal Química da Guilda, todo dia às 15 horas, live aqui para você no TikTok, YouTube e Facebook. Professor Flávio Jones, mestre da Guilda, levando você a passar de nível, a evoluir e chegar ao tão sonhado ranking SS da sua aprovação. Está passando dificuldades em química, não consegue desenrolar aquela questão, tá osso, não consegue farmar aula de maneira nenhuma até chegar à solução. Aulas particulares de química, me chama aí que eu te ajudo a passar. Telefonezinho aqui na tela, mais de 100 aprovados em vestibulares de medicina, dezenas na ESPSEX e outros concursos militares, outros tantos
em provas de colégios, tanto no ensino fundamental e médio, e concursos aí na área de química, bombeiro, concursos da Petrobras, aqui estudando com o método da Guilda. Vai ficar de fora? Não. Conteúdo gratuito de qualidade aqui no canal. Quer se aperfeiçoar? Já me chama aí, vamos conversar, que eu vou te mostrar exercícios resolvidos. Aqui no canal você vai encontrar, fora o meu contato para aulas particulares, materiais que eu desenvolvi, como as 100 questões mais difíceis de química para o Enem, com resolução comentada. Além disso, eu te mostro os erros, as pegadinhas que a banca te induz a errar e comprometer a sua aprovação. E eu já coloco ali o que você não deve fazer, como você deve fazer para não só acertar a questão, mas também para maximizar o seu tempo. Então, apenas R$10 no Eduz e no Hotmart. Link aí na bio do meu perfil. Galera, muito bom te ver. Já espalha para geral, Química da Guilda. Aqui você deixa de ser zerão. Tchau, uma ótima tarde e excelente semana para vocês.